Eu vou ler um trecho para vocês só dessa questão dessas conferências democráticas, né? Qual era o objetivo? Então vamos lá. Abrir uma tribuna onde tenham voz as ideias e os trabalhos que caracterizam esse movimento do século, preocupando-nos sobretudo com a transformação social, moral e política dos povos. Ligar Portugal com o movimento moderno, né? Colocar Portugal ali dentro como parte da Europa de todo esse progresso, né? Fazendo assim nutrir-se dos elementos vitais que vive a humanidade civilizada. Procurar adquirir a consciência dos fatos que nos rodeiam na Europa, agitar na opinião pública as grandes questões da filosofia e da ciência moderna e estudar as condições de transformação política, econômica e religiosa da sociedade portuguesa. Bom, gente, então a gente tem aí a inauguração do realismo em Portugal em 1865, a partir dessa questão Coimbra e de todo esse contexto, beleza? Essas conferências democráticas, elas serviram para que a discussão sobre todos esses problemas sociais fosse feita de maneira a contribuir para que houvesse uma mudança na sociedade. Por isso, essas discussões não eram feitas entre duas pessoas, mas sim por um grupo. O nosso querido Essa, né, que teve uma fase, a sua primeira fase de publicação em jornais, depois na segunda fase ele de fato tratava do realismo, né, se encaixava dentro do realismo, a gente vai ver melhor daqui a pouco, de uma maneira um pouquinho mais específica e com as características mesmo que o realismo traz para a gente, e uma terceira fase no qual se encaixa a publicação da obra Relíquia. A gente vai falar mais daqui a pouco, mas é só para vocês entenderem que a publicação da Relíquia se deu a partir, né, então, desse contexto de realismo que aconteceu a partir desse contexto histórico entre o mundo, né, Europa e Portugal, beleza? Aqui a gente ainda não está falando do realismo brasileiro, porque a gente está falando do Essa, né? E como eu expliquei para vocês, o nosso querido Essa é português. Então vamos falar um pouquinho sobre o realismo em Portugal. Pessoal, então agora que a gente viu esse contexto, né, eu desenhei aqui uma linha só para vocês entenderem como aconteceu essa história da literatura em Portugal. É claro que aqui eu só coloquei 3 das escolas literárias que a gente estuda, mas é só para vocês entenderem que anterior ao realismo a gente tinha um romantismo que aconteceu por muito tempo. Então de 1825 a 1865, mais ou menos aí, a gente teve um movimento romântico, então por isso ele tinha muita força. Também muitas pessoas se opuseram, né, ao Antero de Quental, às ideias, né, a essas conferências democráticas, porque muitos desses ideais políticos, sociais, que eram pregados aqui, iam contra uma ideia mais conservadora, que também ajudou a ser propagada através do romantismo, né? Então, para vocês entenderem, gente, como literatura, história, né, política, economia, tudo junto ali, andam coladinhos, né? Então aqui a gente tem essa linha de Portugal. Eu também queria lembrar vocês, né, sobre essa questão aqui do realismo e naturalismo. Por que eu coloquei naturalismo aqui? Porque o naturalismo, ele é como se fosse uma vertente aí, né, um viés do realismo. Então eles sempre vão andar juntinhos. O naturalismo, ele apresenta características que vocês vão encontrar nas obras realistas, porque justamente eles estão juntos. Então, vocês não podem esquecer que a Relíquia, nesse caso, né, como ela é uma obra do Essa, e a gente ainda vai ver que faz parte dessa terceira fase aí, dessa transição da segunda fase para a terceira fase das obras do Essa, ela também apresenta características do próprio naturalismo. Então, não se confundam, tá? A gente tem o realismo e o naturalismo, que apresentam características semelhantes, mas também distintas, e que as duas escolas literárias são estudadas juntas porque elas se complementam e elas se completam. Então a gente tem aí a Relíquia dentro desse momento do realismo e naturalismo. Inclusive o naturalismo, ele surge justamente a partir dessas ideias da ciência, né? Como, por exemplo, o determinismo, ou seja, de que o homem é determinado pelo meio em que ele vive, pela sua herança genética, né? Então, o homem é influenciado pelo meio, e isso é o que o naturalismo vai pregar pra gente, vai apresentar pra gente, né? O Eça de Queiroz, ele já tinha feito algumas outras obras na sua segunda fase, antes de fazer a Relíquia, e que tinham sido muito mais ácidas, a gente já vai ver isso.
mas a relíquia apresenta um caráter mais próximo, então, do realismo fantástico e do naturalismo, com alguns traços do naturalismo, beleza?